Podcast Os Bastidores da História de Ita. Apresentação: Éder Gama. Convidado: o historiador e escritor Francisco Gomes da Silva. Episódio 4: Migração e imigração de Itacoatiara. Estamos mais uma vez reunidos aqui no podcast Por Trás da História de Ita. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, doutor. Seja bem-vindo. Estou à disposição sempre de você. Tudo que for para Itacoatiara, nós estamos juntos. Perfeito, muito obrigado. A cidade agradece. Bom, em 2020, todos os estados registraram queda nos índices de migração e imigração. É importante salientar aqui, doutor, que migração é o processo pelo qual ocorre dentro de um determinado estado e imigração é o processo que ocorre de fora para dentro, Sim. exterior, por exemplo, né? Então, principalmente em decorrência da pandemia da Covid-19. Mesmo assim, os estados da região concentraram em 2020 cerca de 20% do fluxo migratório nacional. Dentre eles, temos os venezuelanos, que mais de 85% destes que vieram para o Brasil estão em Roraima. Registra-se a presença dos japoneses que vieram para Manaus no século XX, incentivados pela Zona Franca de Manaus. Temos os haitianos que vieram para o Brasil após os terremotos de 2010. Estima-se em 11 mil pessoas que passaram pelo Brasil, sobretudo Manaus. E os cubanos que vieram para o Brasil incentivados pelos programas Médicos Sem Fronteira, abrindo possibilidade de muitos cubanos que entre 2018 a 2020 estima-se algo em torno de 30 mil cubanos, sobretudo nos estados do Acre e Roraima. Esses aqui são dados do portal Amazônia do dia 24 de 8 de 2021. Portanto, lhe pergunto quais foram os ciclos migratórios e migratórios vivenciados por Itacoatiara durante o tempo, ou seja, durante esse desenvolvimento da cidade. Nas suas pesquisas, poderia nos contar como que se deu esses ciclos migratórios, quem foram os grupos, será que tinham estrangeiros aqui, quem são eles, o que eles puderam contribuir com a nossa cidade? Com muito prazer, Gama. Você sabe que esse processo da migração e da imigração tem um problema dos problemas cíclicos, né? Você agora acabou de enumerar o problema dos médicos cubanos, né? O problema dos haitianos, né? Desses problemas que recém acontecidos na região e, sobretudo, atacando mais os centros urbanos centrais, como Manaus, Boa Vista, você enumerou. Agora, eu queria que você me permitisse recuar um pouco no tempo e mostrar que Itacoatiara, apesar de uma cidade média, uma cidade pequena, ela, devido à sua localização geográfica, né, a sua posição estratégica, ela apareceu muito nesse processo desde lá de trás. Nós tivemos, por exemplo, vamos dar o primeiro exemplo, né? O primeiro exemplo, quando os jesuítas incrementaram aquele processo que Portugal mandou para a região amazônica, toda uma tecnologia, toda uma influência no sentido de dominar a região, nós começamos a verificar a penetração de sacerdotes, de sertanistas, de todas as origens, entrando rio adentro, né, pelo Urubu, pelo Rio Amazonas, pelo Rio Madeira, né, por todos esses rios que fazem parte da região amazônica, e eles foram se localizando. Aquele foi no primeiro momento, uma orientação do governo de Portugal, uma orientação dominante, da dominação portuguesa. Sem falar também que nós vamos olhar a história da Amazônia, sempre pairou desde antes do descobrimento, do chamado descobrimento do Brasil, e aí registra-se que antes de 1500 já se sabia da existência da Amazônia, né? Ou seja, a Orellana já havia cruzado toda a extensão do Rio Amazonas, e isso aí alimentava aquilo que os estrangeiros, né, os colonizadores ouviram falar sobre a cidade do Eldorado. Isso. Ou seja, numa cidade onde tinha um rei. Sim. Coberto de ouro, isso. Pedras preciosas, e aí a Amazônia sempre alimentou essa busca, essa vinda de pessoas em torno
das riquezas. Quer dizer, você fala num momento em que, na cabeça dos homens que vinham para cá, lá atrás, eles vinham à procura do ouro e da prata, né? Do Eldorado amazônico. Mas eu permito avançar um pouco mais, porque o tempo é curto para nós, infelizmente, é que nós tivemos, por exemplo, a presença de muitos estrangeiros na região amazônica, e particularmente em Itacoatiara. Por exemplo, nós tivemos, no século XIX, a chegada dos judeus. Todo aquele processo universal de que o judeu ficou como um homem largado, procurando um lugar para sobreviver, então não tinha o Estado de Israel. Então, eles ganharam para Cabo Verde, para França, por aí tudo, mas eles também vieram para Itacoatiara. E aqui eles fizeram quistos em Itacoatiara. Nós tivemos, por exemplo, no final do século XIX, para o início do século XX, o estabelecimento aqui de pessoas tipo Isaac Pérez, tipo Marcos Ezagüe, judeus. Nós tivemos aqui os sírios libaneses, né? A família dos Mamed, né? A família dos Olímpio, né? Nós tivemos várias famílias que foram se estabelecendo e que vieram espanhóis, vieram italianos, mas sobretudo judeus e sírio-libaneses. Mas a gente não pode esquecer, Gama, que nós tivemos também migração dos cearenses, dos nordestinos, que por causa daquela seca inclemente de 1877, eles saíram na ânsia de ganhar sobrevivência, e eles vinham para aquilo que ainda estava na cabeça de todo mundo, a procura do Eldorado, a procura de resolver o seu problema, da sua família. Como diz a própria Liz Schwartz, né, no livro, como um mar de águas doces e suas dilatadas veias desperta, né, nesse viajante essa busca. A situação social, né? A situação política, às vezes, né? Por exemplo, então nós verificamos que quando eles chegam na região, eles se estabelecem principalmente na Calha do Rios. Nós tivemos em São José do Amatari, em 1870, o estabelecimento da colônia agrícola de Amatari. E olha só o que aconteceu. Uma vila do interior, um local inóspito, mas ali, por exemplo, quem era o engenheiro que estava traçando a vila? Era o Alberto Rangel, o autor daquele romance O Inferno Verde, que inclusive ele escreveu esse romance praticamente em Amatari. E falando assim para os nossos conterrâneos, Amatari fica onde hoje? O Amatari, ele fica ali acima do Novo Remanso, entre o Novo Remanso e o Paranaíba. Há resquícios nessa vila? A vila está lá. Embora ela tenha estacionado, ela tem a mesma idade de Manaus. Os primeiros portugueses que chegaram lá em 1689, eles contactaram com os Aroaquis, que eram os índios que dominavam a região, e eles seguiram, pegaram o Rio Negro, foram até o Tarumã e descobriram a primeira povoação que deu origem a Manaus. Então Manaus, a capital do Amazonas, ela tem a mesma idade de Amatari, né? No Amatari se localizou, faço alusão ao que disse anteriormente, a colônia agrícola de Amatari, e ali criou uma civilização, entre aspas, não só de cearenses, mas de outras pessoas de outras partes do país. E dali saíram pessoas que se destacaram no Brasil. Vou dar um exemplo. Em 1910, 1906, ali chegou um homem lastimavelmente pobre, oprimido pela seca do Nordeste, Francisco Olímpio de Oliveira. E ele passou a ser capataz de uma fazenda do governador Antônio Constantino Neri, que tinha ali ao lado do Amatari. Lá ainda tem as casas antigas, em estilo colonial, tem resquícios de que teve locais onde os escravos eram maltratados. E o Francisco Olímpio de Oliveira trabalhou duro para sobreviver, juntou os trocados, depois adquiriu a sua própria fazenda e depois veio para a cidade de Itacoatiara. Aqui se filiou ao Partido Republicano, que combatia
o Partido Conservador àquela altura, né? E ele se tornou superintendente de Itacoatiara. Superintendente à época era o título de prefeito municipal. Como superintendente, ele era um homem muito operoso, muito competente. Ele, dentre outras coisas, além de ter recuperado a parte urbana da cidade, da pequena cidade, ele inaugurou um monumento aqui, que era o antigo matadouro público, que hoje é o Centro Cultural Velha Serra. E ali, se você adentrar no Centro Cultural Velha Serra, você vai ver que no piso ainda tem cerâmica do século XIX. Você vai ver no teto a armação de ferros fundidos que vieram de Liverpool, na Inglaterra. Você vai ver ainda uma sobra dos instrumentos que tratavam as vísceras dos bois, que foi importada também do exterior. Então ali havia uma prova de civilização. Aí olha só como ele era um homem que tinha ambição de crescimento. Ele deixou de ser o agricultor de lá atrás, ele veio para a cidade, se tornou prefeito, ele fez uma grande obra arquitetônica urbana na cidade. E aí o que ele fez? Rico, ele volta para o Ceará, a terra dele. Chega lá, ele viu que o Ceará, Quixadá, a terra onde ele nasceu, não tinha mais condições dele morar, porque ele estava já com a cabeça no sentido de crescimento intelectual e financeiro. Então ele vai para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele encontra um dia, numa das ruas do Rio de Janeiro, ali no centro histórico do Rio, um cara vendendo ali, aleatoriamente, uma composição, né, que endereçava para como se fosse um desodorante. E ele chamou aquele cara: o que é isso? Ah, isso é um desodorante que eu inventei, não sei o que e tal. Ele pega aquilo, compra do cara, olha a cabeça dele, chama um químico do Rio de Janeiro, estudaram aquilo e ele fundou a fábrica de leite de rosas. Se você for no Rio de Janeiro, a fábrica de leite de rosas, ela é mundialmente conhecida, né? E o leite de rosas é utilizado até competindo com os desodorantes franceses. Veja bem, um cara que veio do Nordeste, que se tornou capataz de uma fazenda no Amatarí, que se tornou prefeito de Itacoatiara e que, não mais satisfeito com a sua região para a qual ele voltou, Quixadá, no Ceará, ele se introduz como empresário de desodorantes. Interessante o senhor falar isso, porque numa pesquisa rápida aqui na internet agora, quando a gente coloca assim, Leite de Rosas, a empresa, na internet, aí vai vir a página da empresa Leite de Rosas, e lá tá contando todas as andanças dele, inclusive fala que ele foi prefeito de Itacoatiara. E tem uma foto dele da época. Tem a foto dele no momento, quando ele casou com a esposa dele lá numa das fazendas, é isso? Agora veja bem o que ele fez. Olha só o outro lado dele, o lado cultural. Quando ele era o prefeito, que ele abriu o matadouro, ele contratou o Nunes Pereira, aquele grande antropólogo que ficou aqui em Itacoatiara no início do século. Era o homem que administrava o matadouro, era o homem que policiava as fazendas de Itacoatiara, fazendo com que o leite que era oferecido à população fosse leite puro, higienizado. E mais, aquela célebre obra do Nunes Pereira, o Moronguetá, um Decameron indígena, foi praticamente escrito em Itacoatiara. Então veja bem a imigração trazendo progresso, trazendo desenvolvimento, trazendo cultura. O Marcos Ezag, o judeu, o Isaac Pérez, judeu, chegaram nos idos de 1890, 1880, entraram no ramo do comércio da borracha, da castanha, estabeleceram um empório forte na cidade, construíram um patrimônio arquitetônico elogiável que até hoje está aí no centro da cidade. O senhor pode citar um deles? Posso. A Casa Moisés, lá na beira do rio. Se você vê em cima dela, tem 3 figuras romanas. Um aludindo ao rei da navegação, o outro ao rei do comércio e o outro ao reinado da criação artística e cultural. Pra quem não sabe, a Casa Moisés é aquela que fica bem ao lado da Irma, da Irma, né? Que também é outro prédio histórico, né? Ali se estabeleceu Adolfo Olímpio, pai do Manolo. Bom, bem, outro exemplo, o Isaac Pérez. O Isaac Pérez, eu disse aqui na passada
sessão que nós discutimos, ele estava fugidio, era judeu, e ele um tempo passou em Paris. E ele vivia ali pelo Champs-Élysées, que é a avenida principal de Paris. Ele vem para Belém, vem para Itacoatiara, aqui se torna sócio daquele Marcos Zizag que eu me referi agora, e entra na política. Nos idos de 1930 ele se transforma em vereador de Itacoatiara, depois prefeito municipal, e ele abre a Avenida Parque. Um desenho, uma miniatura da Avenida de Champs-Élysées, na França. Então, Chico, assim, né? O senhor trouxe aí desenvolvimentos da cidade a partir dos chamados ciclos migratórios, e aí o senhor colocou muito bem, né? Todo o processo de colonização, depois o processo advindo de uma grande seca no Nordeste, né? E tudo isso aí influenciou para a construção arquitetônica da cidade hoje, de personalidades, né? Sim. E aí eu só falando disso, eu me lembrei do livro Relato do Certo Oriente. Sim, do Milton Atum, né? Onde ele fala justamente dessa imigração dos sírio-libaneses. Aqui também nós tivemos, por exemplo, uma progressividade no problema da comida. Aqui era comum se fabricar o quibe, né? Aquelas comidas saborosas feitas no Líbano, a dança, a música, né? Trazida pelos libaneses, e um detalhe curioso, a ligação pacífica que tinham entre eles, o brasileiro local, o sírio-libanês e o judeu. Enquanto no mundo o judeu não suportava o sírio-libanês e vice-versa, aqui eles eram amigos. Aqui, por exemplo, quando o Padre Pereira caiu no inverno de 1920, a antiga matriz colonial de Itacoatiara, o Padre Pereira reuniu toda a população para fazer uma nova matriz. E olha o que aconteceu. Brasileiros, judeus e sírio-libaneses se uniram para construir a Igreja Católica. Isso é uma coisa inédita no mundo. E o senhor está trazendo aqui a questão do catolicismo, mas também o senhor havia dito que houve sinagogas. Houve uma sinagoga, eu ia completar. Então, os migrantes judeus eram tantos, a colônia era tanto, que criou uma sinagoga. Né? Existiam naquela altura, 1890, 1910, 3 sinagogas no Norte e Nordeste. Uma em Recife, que é a mais antiga, uma em Belém e a de Itacoatiara. O cemitério dos judeus, o primeiro cemitério do judeu na Amazônia Ocidental foi Itacoatiara. Depois o de Manaus, feito pelo Isaac Pérez. Ou seja, hoje quando nós vamos a Manaus e passamos ali perto da Praça do Congresso, tem uma sinagoga ali. Uma sinagoga. E aí tendemos a pensar que é a primeira de Manaus, mas não, o senhor está dizendo aqui que no Amazonas... A primeira foi a de Itacoatiara. Olha aí. Né? Isso está no meu livro, inclusive, né? Qual isso, livro? Inclusive, livro Itacoatiara, Roteiro de uma Cidade, segunda edição. Olha aí. Segunda edição. Outro detalhe, no início do século, no final do século XIX para o XX, nós recebemos imigrantes nordestinos de outros estados do país, que aqui deram uma demonstração de capacidade empresarial, como eu disse há pouco, e também administrativa. Vou dar um exemplo, o Coronel Cruz, Francisco Miguel da Silva Júnior. Ele chegou em Itacoatiara, era um homem que tinha um curso primário, sabia ler e escrever pouco, sabia contar bem. Esses homens nos negócios eles eram experientes. E ele foi prefeito de Itacoatiara, àquela altura superintendente, cerca de 15 anos, assim alternados. Naquela altura, fim do século XIX, o cemitério da cidade, que era uma cidade pequena, era na Praça da Matriz. Ali onde é a Praça da Catedral era um cemitério. De repente a cidade começou a se ampliar, ele transferiu o cemitério, fechou ali, transformou aquilo, urbanizou aquela área, transformou em praça, aquele negócio todo, e levou o cemitério para lá onde é a Praça de São Francisco de Assis, né?
E, ato contínuo, 50, 60 anos depois, os outros prefeitos transferiram o cemitério para o cemitério Divino Espírito Santo, onde é o atual. Olha a diferença da capacidade administrativa de lá de trás para agora. Eles se preocupando com o desenvolvimento urbano da cidade, eles transferiram o cemitério original do centro para mais adiante. Depois, como o centro foi se lastecendo, transferiram para mais adiante. O cemitério atual, Divino Espírito Santo, tem 120 anos. Está superlotado. E as administrações modernas não tiveram o cuidado que teve lá atrás. O Coronel Cruz. Será que é cuidado ou coragem? Ambas, né? A coragem e o cuidado, né? Porque lá atrás o Coronel Cruz tinha dado esse exemplo de vocação administrativa, de inteligência administrativa. Legal. E só para registrar também, tem essa questão aí, que o senhor já havia dito, né? Da questão dos negros que vieram também dentro desses ciclos migratórios. Sim. Né, também deram sua contribuição para a cidade. Deram sua contribuição na arte, né, na música, na dança, né? Nós falamos lá atrás, inclusive, que originou o Quilombo do Lago do Cego. Vou dar um exemplo interessante. Por exemplo, se você verificar no problema do teatro, vou dar um exemplo. Aqui se estabeleceu, também no início do século XX, um português chamado Avelino Martins. Avelino Martins era um homem que ficou riquíssimo com o produto da borracha. Ele, além de ser um empresário muito forte, negociava com o exterior, e ele tinha uma vocação artística. Ele criou aqui o Teatro Veritas, um teatro, meu Deus do céu, né? E ele mandava buscar cantores, violinistas, tenores de fora, do exterior, para se apresentar à cidadezinha pequena do início do século XX. Pode-se dizer que existia então um ciclo de apresentações, ou seja, vinham para Taquatiara, iam para Manaus. Iam para Manaus, os que fossem de Manaus já eram contratados para passar aqui uma temporada, ou vice-versa. Se apresentava em Taquatiara e depois ia se apresentar em Manaus. Porque o fato de Manaus estar entre Belém e Manaus, às vezes quem vinha subindo o Amazonas de Belém, ficava primeiro aqui, ia para Manaus. E vice-versa, de Manaus poder vir para cá. Olha a importância estratégica, né, da cidade. Né? Na educação, em 1935-40, nós recebemos da primeira turma que se formou no curso normal do Instituto de Educação do Amazonas, as professoras Mirtes Mendonça Lima, a professora Olga Brandão, a professora Olga Figueiredo e outras professoras que implantaram aqui uma educação progressista, já pautada na primeira lei de diretrizes e bases da educação nacional. Então, doutor, nosso programa está chegando ao fim. Que pena, né? Sim. Mas teremos outros episódios desse podcast fantástico. Eu queria que o senhor concluísse a sua fala relacionado a esses ciclos migratórios e imigratórios que Taquatiara vivenciou, para deixarmos aí para o nosso ouvinte nossas últimas palavras. Olha, é isso que eu lhe digo, né? Nós tivemos, como você falou lá atrás, o problema da peste, das doenças pandêmicas, endêmicas, né? Por exemplo, nós tivemos aqui no início do século a gripe espanhola, né? A gripe espanhola atacou fortemente a cidade. Nós tivemos a malária, que num período também foi muito perigoso e tal. Mas também nós tivemos fatos interessantes da cidade que endereçaram para o crescimento. Aqui foi instalada a primeira escola de enfermagem do Amazonas. E daqui ela se transferiu para Manaus, que foi transformada na famosíssima Escola de Enfermagem de Manaus, né? Aqui, por exemplo, quando o CESP se instalou aqui, exatamente para tratar das epidemias, em 1945, aqui muitos cientistas vieram estudar aqui. Interessante o senhor ter trazido esses fatos, porque estes serão os temas tratados nos próximos podcasts. Certo. Então, muito obrigado e até a próxima. Ok, muito obrigado. Podcast Os Bastidores da História de Ita. Realização Éder Gama. Patrocínio Lei Aldir Blanc. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Apoio Prefeitura de Taquatiara. Juntos pra gente crescer.